Olá, gravando mais um vídeo aqui. Neste vídeo vamos falar um pouco a respeito do mito e da filosofia. Então, inicialmente na Grécia Antiga se criava mitos para explicar o que não se podia compreender pela lógica. Então o que acontecia? Por exemplo, sempre houve uma pergunta de onde viemos e para onde vamos, e para explicar a esta pergunta, os gregos criaram seus mitos, deuses, imagens sobrenaturais que explicavam coisas que não poderiam ser explicadas pela lógica deles. Ou seja, deuses que criaram um planeta, que tiraram a Terra de dentro deles, coisas do gênero que, para quem for do interesse saber mais a fundo, pode estar buscando aí livros acerca da mitologia greco-romana. A mitologia romana é bastante semelhante, também bastante próxima à grega. E através disso os gregos explicavam o surgimento do mundo, como as coisas funcionavam e para onde eles iriam. Diferente de muitos que até hoje acreditam em certos mitos, e na criação do mundo através de um deus, os gregos logo perceberam que isso não fazia sentido. E como que eles perceberam isso? Eles, através das suas viagens marítimas, do desenvolvimento das suas peregrinações, e através de estarem conhecendo mais nações, diferentes povos, eles começaram a perceber inconsistências dos seus mitos com a realidade. Então, por exemplo, acreditava-se que os deuses moravam no Monte Olimpo, mas em determinado momento o Monte Olimpo foi escalado, pessoas chegaram lá em cima e perceberam que não havia deus algum morando lá. Então, através disso e de outras questões, como por exemplo, eles acreditavam que em determinado período, quando se iniciaram as viagens marítimas, eles acreditavam que haviam 300 e poucas gerações de pessoas na sua história, ali no decorrer da sua história. Mas eles entraram em contato com os romanos, por exemplo, com os egípcios, por exemplo, que já tinham mais de 500 gerações registradas. Então eles começaram a perceber que o que eles entendiam por o início do mundo, onde os deuses teriam criado a terra, o mar e tudo mais, na verdade existiam povos na terra muito antes disso. E essas inconsistências começaram a derrubar o mito. Então começou a não fazer mais sentido a história de deuses criando um planeta, ou criando a terra e o mar. Infelizmente para muitos ainda faz, não sei qual sentido faz, né, mas ainda faz algum sentido isso. Bom, enfim, a partir do momento que esse mito caiu por terra e que eles perceberam a inconsistência de se acreditar em deuses e outras coisas do gênero, eles começaram a buscar uma outra alternativa de explicar o surgimento do mundo. E é a partir daí que surge a filosofia. Então a filosofia ela surge como uma nova alternativa à explicação e a buscar a resposta da pergunta de onde viemos e para onde vamos. Então a partir da filosofia, os gregos esperavam chegar às respostas para essas perguntas. Então eles estudavam na filosofia, pensavam acerca das coisas, e essa foi a função primordial da filosofia, que é a filosofia direcionada ao cosmos, ou seja, direcionada a explicar o surgimento do universo. E aí diferentes filósofos vão atribuir o surgimento do universo a diversas coisas, os arquétipos da época. Então vai ter filósofo defendendo que, como Tales de Mileto, por exemplo, que tudo é água, que tudo surgiu a partir da água. Vai ter outro defendendo que tudo surgiu a partir do fogo, que tudo surgiu a partir de 4 elementos e não apenas de um individualmente. E aí temos diversas teorias do surgimento do mundo, do cosmos, a partir da filosofia. Também, para quem for do interesse, pode estar indo buscar mais a fundo a respeito
a função do vídeo não é explicar isso, é simplesmente dar uma noção do surgimento e do porquê da filosofia a partir de que momento que ela se direcionou ao ser humano e qual é a importância disso para a psicologia. Então, se buscou a explicação do surgimento do mundo, encontrou-se inclusive muitas teorias bastante lógicas de qual seria o princípio surgidor do universo. Porém, chegou um determinado período em que essas discussões e especulações se tornaram maçantes e quase que irrelevantes, porque já não se tinha muito para se desenvolver. Com o conhecimento limitado da época, se tinha uma barreira, um determinado trecho até onde se conseguia atingir e não se conseguia transpassar isso. Sendo assim, a filosofia acabou ficando um pouco maçante nessa discussão de surgimento do universo e de prováveis fins para nós. Aí vai entrar alguns filósofos atribuindo diferentes possíveis finalidades para o ser humano e para o corpo e a alma humana, mas isso acabou começando a perder o sentido e se direcionou a filosofia para algo mais palpável e que se tinha mais a ser explorado. Então é a partir desse momento que se tem um pouco de bloqueio nessa questão da filosofia como explicação cósmica, que se inicia a filosofia como uma explicação do ser humano. A filosofia direcionada ao homem. Isso inicia-se principalmente com Sócrates em contraposição aos sofistas. Então, o que eram os sofistas? Os sofistas eram sujeitos que eles viajavam pelo mundo, eles aí por vários motivos. Existiam sofistas que eram comerciantes, por exemplo, então iam para determinados diferentes povos para realizar o comércio. Existiam outros que eram realmente navegantes. Então, de acordo com profissões e com necessidades, existiam as pessoas que viajavam e conheciam povos diferentes. E esta viagem, esse conhecimento de povos, dava a eles a propriedade para falar sobre coisas que as outras pessoas que não tinham essa condição de viajar não conheciam. Como na época as viagens eram bastante limitadas, estamos falando aí da Grécia Antiga, aí 500 anos antes de Cristo, então estamos falando de um período onde só viajava realmente quem tinha uma condição ou uma necessidade muito grande. Então eram comerciantes que viajavam ou pessoas muito bem avantajadas financeiramente na época, até mesmo porque as viagens também não eram tão consideradas como são hoje, não eram um exemplo tão grande assim de status, porque não se via uma real necessidade em estar viajando, a não ser que fosse realmente com fins lucrativos como o comércio, por exemplo, ou como as guerras, que eram em promoção de se obter novos territórios. Mas enfim, esses sofistas que viajavam e traziam informações novas, tinham conhecimento, tinham uma certa facilidade em impressionar as pessoas. Por quê? Porque eles traziam informações, falavam sobre coisas das quais as pessoas nunca tinham ouvido falar, nunca tinham visto. Então essas pessoas, elas tinham uma capacidade, uma tranquilidade, uma certa facilidade em estar manipulando as pessoas, em estar conquistando a atenção delas. E o que os sofistas perceberam com isso? Que eles poderiam lucrar, obviamente. O que é a base da vivência social e da vivência humana? É o lucro. Então, a partir do momento que os sofistas perceberam que eles poderiam lucrar com isso, eles começaram a vender o conhecimento. E isso deu aos sofistas um certo apelido que é utilizado no decorrer aí da história, que eram as prostitutas do saber, porque realmente eles vendiam o conhecimento para quem pudesse pagar. E o Sócrates, ele como um visionário, aí como uma pessoa com nível intelectual alto e com uma questão de realmente questionar as injustiças, ele considerava essa atitude dos sofistas algo muito prejudicial, algo muito condenável. Por quê? Porque o Sócrates ele dizia que o conhecimento está dentro de nós. E aí vem a sua teoria de parir o conhecimento. Então ele dizia que os sofistas não eram donos do conhecimento, eles apenas traziam algumas informações. O conhecimento é uma coisa nossa,
É uma coisa que está dentro de nós e que nós só precisamos ser questionados para poder estar expondo este conhecimento. E isso, obviamente, criou um certo atrito ali entre o Sócrates e os sofistas. Obviamente, muitos sofistas adorariam arrancar a cabeça do Sócrates, principalmente porque ele criou o questionamento socrático, que nós temos até hoje utilização dentro da psicologia desse questionamento socrático, que era onde ele chegava para o indivíduo que se dizia detentor do conhecimento e do saber e questionava esse indivíduo até ele ficar sem respostas. Então o indivíduo, por exemplo, dizia que sabia o que era o amor, porque ele era um sujeito viajado, ele era um sujeito que conheceu diferentes povos, então ele tinha propriedade para te ensinar o que era o amor. Aí Sócrates perguntava para ele, tá, beleza, você obviamente não conhece esse vocabulário, mas você sabe o que é o amor. Então me explica aí, o que é o amor? Aí o sofista dizia, o amor é o que você sente por uma mulher bela, por exemplo. Ele, interessante, é só uma dúvida, assim, dentro da minha ignorância, eu não sou um sujeito viajado como você, mas eu gostaria de saber então o que eu sinto, por exemplo, pela minha mãe, não é amor ou é o mesmo amor que eu sinto pela mulher com quem eu pratico relações sexuais? Assim, Sócrates ia, seguindo uma sequência de perguntas e desbancando os sofistas a tal modo que ele simplesmente chegasse à conclusão de que ele não sabia nada, que é uma dos princípios básicos de Sócrates. Se dizia na antiga Grécia que Sócrates foi o homem mais inteligente da Grécia, porque ele afirmava que não sabia nada. Então o fato de você saber que não sabe nada é o que te faz inteligente, porque aí você busca o conhecimento e você não tem a arrogância de achar que é detentor de conhecimento. Então uma frase muito utilizada do Sócrates, que muitos utilizam até hoje, é tudo que sei é que nada sei. Então essa é uma frase socrática e que realmente reflete ao princípio a ideia de Sócrates ao pé da letra. Então realmente o Sócrates ele tinha essa crença de que o ser humano ele teria um desenvolvimento do conhecimento a partir do questionamento. Então, quando ele fosse questionado, fosse buscar as respostas para as perguntas, ele obteria o conhecimento dentro de si mesmo e não através de pessoas que viajaram o mundo e que tinham informações de fora. Sócrates não acreditava que essas pessoas pudessem realmente ser detentoras de um conhecimento maior do que o nosso próprio. Não sei por que, coincidentemente, Sócrates acabou sendo condenado a ser morto, envenenado, e foi obrigado a tomar veneno para ter a sua pena executada. Não sei por que, provavelmente alguns ficaram muito irritados com essas atitudes de Sócrates, e obviamente quase sempre no decorrer da história é assim. Não só 500 anos antes de Cristo, como até hoje nós vemos que ocorre desse modo. Quando um sujeito realmente começa a dizer a verdade, ele incomoda muita gente. E quando ele começa a incomodar gente poderosa, ele acaba em má situação. Isso é uma coisa que temos até hoje, por mais que mascarada e disfarçada aí, a gente vê nas próprias redes sociais, na própria mídia, que geralmente se um sujeito começa a denunciar muita coisa escrota aí de certas pessoas, ele acaba tendo canais bloqueados, ele acaba tendo sites tirados do ar. Então até hoje se tem muito disso, por mais que tente se disfarçar. Enfim, continuando, Sócrates, quando ele inicia esse debate de que o conhecimento está dentro de nós e que nós temos que buscar em nós mesmos o conhecimento, que é através da resposta para as nossas perguntas que nós obtemos o conhecimento. Quando trabalha tudo isso, Sócrates ele abre para a filosofia um novo campo, que é de estudar o ser humano. Então, até o momento, a filosofia ela era feita em função da explicação do cosmos, ou seja, a explicação do mundo, de como o mundo surgiu, de como as coisas funcionavam no mundo, por que o fogo é quente, por que a água é gelada ou é fresca,
por que a água é molhada, tipo, questionamentos acerca do mundo físico. A partir do momento que Sócrates começa a trazer essa nova visão de fazer com que as pessoas parissem o conhecimento, fazer com que as pessoas buscassem dentro delas mesmas as respostas para as suas perguntas, o Sócrates ele abre um novo campo para a filosofia, que é da filosofia voltada para o ser humano, para a explicação da alma humana. Aí a alma, muito na atualidade, se conturba para a mente, que não faz diferença alguma, porque é exatamente a mesma definição que nós temos de mente é a definição de alma. Simplesmente algumas pessoas aí com um nível intelectual baixíssimo, se é que tem algum, utilizam a palavra alma para definir outras coisas que são muito posterior à definição exata de alma, que é a definição trazida pelos filósofos iniciais ali da Grécia Antiga, que é justamente a questão do sopro de vida, do raciocínio, dos sentimentos, e é para isso que a filosofia se volta a partir desse momento. Então aí segue Sócrates, Platão, seu aluno, Aristóteles, aluno de Platão, e diversos outros, porém essa sequência são os mais conhecidos, ali são esses três, que são os filósofos da antiguidade, que trazem justamente essa visão de filosofia como um estudo do ser humano, como um estudo dos sentimentos, das atitudes, dos pensamentos, das ideias humanas. E por que a importância disso? Porque é exatamente isso que nós vamos fazer muitos anos mais tarde dentro da psicologia. Então nós vamos estar apenas aprofundando uma coisa iniciada lá por Sócrates e que se deu seguimento através de Platão e principalmente que eu tenho muito apreço a Aristóteles. Então eles investigavam o que seria a alma humana, como que essa alma se portaria, como ela pensa, de onde vêm as ideias, para onde ela vai, como ela age. Tudo isso é o que nós vemos hoje dentro da psicologia. Tanto é que a psicologia, a palavra em si, por definição, é estudo da alma. Então nós somos estudiosos da alma humana. E esse estudo ele se iniciou lá por Aristóteles, por Platão e Sócrates antes de Platão, na antiga Grécia, e daí a extrema importância da filosofia dentro da psicologia, que entenda-se bem que a psicologia, como um campo de ciência separado da filosofia, ele surge muito recentemente, em torno de 100 e poucos anos. Porém, a psicologia, sendo especulada pela filosofia, ela vem de antes de Cristo, então ela tem aí mais de 2000 anos de história. E isso traz uma certa contradição para a psicologia, que eu já comentei em vídeo anterior, que é a questão dela ao mesmo tempo ser uma ciência e uma disciplina muito jovem, uma das mais jovens, talvez só perdendo aí mesmo para as da área de informática e de computação. Apesar de ela ser uma das áreas científicas mais jovens, ela também é uma das áreas de filosofia e especulações filosóficas mais antigas já existentes. Então é uma certa contradição. As autoras Schultz inclusive trazem em seu livro essa questão de contradição. É um livro bacana também para estar estudando justamente essa influência da psicologia no desenvolvimento, da filosofia, perdão, no desenvolvimento da psicologia. Isso é trazido também pelas autoras Schultz no livro delas. E existem outros trabalhos aí trazendo toda essa importância da filosofia no posterior desenvolvimento da psicologia, e também a explicação lógica de dentro da psicologia nós estudarmos tanto filósofos, porque quem tem contato aí com a área psicológica sabe a ênfase que nós temos no estudo de filósofos. Nós temos diversos filósofos aí que são estudados ao decorrer do curso, e inclusive muitas das abordagens e das teorias, como é o caso da existencial, seguem aí com a utilização realmente de um grande número de filósofos, e sempre a filosofia vai estar ao lado da psicologia, porque é a sua inegável mãe, e uma das, se costuma se dizer que mãe e pai da psicologia são a filosofia e a biologia. Então são realmente o que formaram a psicologia,
E aí a gente fica nesse estudo entre as áreas da saúde, as áreas que são como, por exemplo, a própria genética, a biologia humana em si, que nós estudamos muito, e também em um outro polo, as áreas mais das humanas, que a gente trabalha muito com a filosofia. Espero que esse vídeo tenha sido um pouco esclarecedor aí acerca do início da filosofia, do como ela se direcionou para o homem e do qual foi a importância disso para o posterior desenvolvimento da psicologia. Obrigado a todos pela atenção e por assistirem esse vídeo, e eu espero que busquem aí os outros vídeos do canal. Só clicar aí em cima do meu nome, embaixo, ou da logo, já vai dar acesso ao canal, e tem bastante vídeos aí acerca da psicanálise, do existencialismo e de diversas outras áreas, e eu pretendo estar sempre postando aí vídeos novos sempre que possível. E até mais, até um próximo vídeo aí. Obrigado pela atenção.